paz do Senhor e o amor de Maria. Eu sou a Viviane, sou serva aqui do Santuário Mãe dos Aflitos e faço parte do Mulheres do Fogo. Mulheres do Fogo este ano está com um projeto novo, o Reflexo de Maria. O que seria o Reflexo de Maria? Seria uma série de vídeos que vai contar as virtudes de Nossa Senhora, mas não somente sobre a vida de Nossa Senhora, mas na nossa vida como mulher. Afinal, a gente sempre escuta que devemos imitar Maria, que Maria precisa ser nossa educadora. E muitas vezes isso pode parecer algo muito distante, mas não é. Em diversos momentos da nossa vida, a gente exerce essas virtudes de Nossa Senhora. Precisamos enxergá-las. E é através desses vídeos que nós vamos mostrar para você, mulher que nos assiste, as virtudes que há em você, que são reflexos de Maria. Hoje nós vamos tratar sobre a virtude do perdão. Isso mesmo, o perdão. Como é difícil perdoar hoje em dia, como é difícil exercitar o perdão. Mas nós temos essa virtude, porque nós somos filhas de Maria, somos filhos de Deus. E Ele nos deu essa capacidade de perdoar e de pedir perdão. É isso mesmo. Nossa Senhora nos mostra na vida dela, naquele momento lá na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, maltratado pela humanidade ali. Ela vê todo aquele sofrimento do seu filho. E lá na cruz, sobre aquela cruz, o Senhor mostra para ela e mostra para todos nós essa virtude do perdão. Ele vira para o Pai e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Nossa Senhora em silêncio, ela guarda, tenho certeza que ela guarda aquelas palavras do filho dela. E ao final, Ele nos dá essa virgem, essa mulher, como mãe nossa. E aí ela se levanta depois e vai junto com João para casa. Ali Nossa Senhora perdoa a humanidade por tudo aquilo que fez ao seu filho e abraça todos nós como seus filhos. Hoje aqui conosco, para partilhar sobre essa virtude do perdão, está comigo aqui a Sirlene. Tudo bem, Sirlene? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Sirlene, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho, partilhasse um pouquinho da sua história, né? Onde a gente vê essa virtude do perdão. Sim, como você falou que é muito difícil, né? É difícil perdoar. É difícil quando você está passando por uma situação, né? E tentar ali encontrar, eu costumo dizer muitas vezes que quando eu estou passando por uma determinada situação, parar e pensar muitas vezes como que Nossa Senhora agiria, né? Como seria, como que ela ia agir neste momento, né? Muitas vezes até um momento de fúria. Sim. Aí a gente tem que tentar acalmar para buscar forças, né? Porque não é fácil, para alcançar o perdão, porque perdoar é muito difícil. E no momento que eu passei, no momento de dificuldade, no meu matrimônio, no meu casamento, eu digo que foi uma traição, né? Não houve um ato, mas houve, né, ali um sentimento. E quando eu descobri, tudo foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu fui até o chão, né? Eu fui até o chão porque eu tentava buscar forças, né? Eu não sabia de onde. Eu lembro muitas vezes que eu vinha muito aqui pro santuário, né? Eu falo que aqui é a nossa casa, assim, porque nos resgatou, tanto eu como o Edson, né? O santuário, no momento que nós passamos de muita tribulação, onde no meu casamento estava praticamente assim, dilacerado, né? Em pedaços, tá, né? Eu vejo assim, foi como cacos, né? Precisa ser cacos, assim. Eu dilacerada como mulher. E eu lembro que na época de todo esse momento ruim que nós passamos, eu lembro que ele falava, o Edson falava pra mim assim: eu não quero me separar de você, eu não quero, né, perder a nossa família. E eu, naquele momento, eu olhei para ele e falei assim: eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você. E eu fui buscando forças. Eu vinha muito ao santuário nas missas do Padre Anderson de segunda, eu chorava rios. Eu chorava muito porque eu precisava de forças, né? Eu precisava de força para continuar. E eu falava assim que eu sentia assim, eu nunca casei com aquele pensamento assim:
como muitos hoje fazem, infelizmente, se não der certo, separa, descarta, como se fosse pensamento errado, né? Algo descartável. Eu não tinha isso comigo. Eu falei, não é assim. E a minha família, né? O que eu idealizei. Há quanto tempo você já estava casada com o Edson? Quando tudo isso aconteceu, eu já estava casada. Eu me baseei mais ou menos pela idade da Giovana, há uns 15 anos de casamento, 14, uma vida já. Uma vida juntos, já. Né? Construíram milhares de coisas, já tinham 2 filhos. Já tinha 2 filhos, já tinha a Giovana. A Giovana, logo quando iniciou essa fase ruim, a Giovana tinha uns 2 aninhos, né? De idade, 2 para 3 anos. E foi um período grande, assim, daquela de me reencontrar como mulher, de pegar aquilo pra mim e falar, não, eu preciso ir até o fim, eu tenho que aguentar. Sim, só pra gente entender melhor, sim. Você é casada há mais de 15 anos, né? Eu sou casada há 22. 22, né? Já faz um tempo que isso tinha uns 10 anos quando aconteceu, mais ou menos. E aí, você descobriu que seu marido tava te traindo, né? Guardava um sentimento. Em ações, guardava um sentimento. Sim, que existe várias formas de traição. Exato. A gente não pode pensar que a traição é só ali no ato, né, em si. A traição pode ser por pensamentos, por palavras, por gestos. A pessoa não pode... não quer dizer que ela concluiu ali um ato de traição, mas ela caminhou um período para que isso pudesse um dia acontecer. Isso quer dizer que também é uma traição, né? E aí você descobriu isso do seu esposo e naquele momento, o seu casamento, vocês começaram a passar por um momento de muita dificuldade. Tanto da sua parte quanto da parte dele. Exato. E o pior, assim, era uma amiga. Era alguém próximo. Alguém próximo, né? E, nossa, e assim, e aconteceu também dentro da igreja. Nós estávamos dentro da igreja, nós éramos, né, estávamos em toda aquela vivência, também a pessoa também era da igreja. E aonde você pensa o quê? Dentro da igreja está protegido, meu casamento está bem brindado, né? Não vai acontecer nada. É um erro. Até que tem muitas histórias que depois que eu, né, já contei isso, muitas já vieram a falar que também já passou por a mesma situação, né? É um erro. E eu lembro que no momento eu fiquei um tempo afastada, não totalmente afastada de Deus, não totalmente afastada, mas você se decepciona, né? Você tipo, não, mas como assim? Eu não estava no mundo, eu não estava numa balada. Como que acontece isso, né? Como que acontece isso, né? Mas eu acredito hoje, estando mais madura, eu acredito que foi uma brecha do inimigo. Por tudo que nós estávamos vivendo. Foi uma brecha que naquele momento que veio acontecer tudo isso. Sim. Né? Pela caminhada que nós estávamos, né? Pelo que estava acontecendo dentro da igreja, de ministério, de pregação, de muita coisa. Então houve uma brecha. Hoje eu vejo por esse lado. Relacionamento nunca é fácil, né? Não falo só de um relacionamento só de casados, mas qualquer tipo de relacionamento, né? Exato. Mas olhando para um matrimônio, a gente sabe que sempre vai existir os altos e os baixos. Os altos e os baixos, né? As dificuldades, as vitórias, as alegrias, as tristezas, né? E o casal, ele precisa administrar muito bem isso, né? Isso. No decorrer da rotina, no decorrer dos dias. Aí chegam os filhos, né? Aí chega trabalho. Então, um casal precisa administrar isso, né? Se ele não consegue tentar administrar isso, aí abre as brechas que você falou, né? Eu acredito, exatamente. Né? Você começa a focar em outras coisas e o relacionamento ali, que deveria ser um foco maior, a gente acaba deixando como um segundo plano, achando que nada aconteceria, né? Exato. Tudo certo, né? Exato. E daí, no momento que veio o perdão, que eu consegui perdoar, porque, gente, dói. Né? Acho que dói. Dói, o coração sangra, você fica assim numa situação. Cheguei a ter depressão, não foi um estágio, né? Graças a Deus, muito elevado, mas cheguei a ter depressão. E aquilo aperta assim de uma forma muito ruim, muito ruim. E é o que nem eu falo, quando nós estamos dentro do problema, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue, né, imaginar a dimensão. Difícil, né? A dor é muita, né? A dor é muita. E a partir do momento que eu decidi sair daquela situação, eu falei, não, depende de mim. Sim. Eu preciso sair. Eu tenho os meus filhos, eu tenho meu casamento, né? E quando eu falei, não vou desistir de você, foi um tempo muito longo para aquilo sarar.
para aquilo cicatrizar, porque ele cicatriza mais às vezes uma batidinha, né? Igual uma casquinha. Claro. Depende da batidinha e ela processo, sangra. né? É um processo, foram muitos anos, foram anos, não foi da noite pro dia. Ai, perdoei, sacode a poeira e sai. Não foi. Não foi. Então foi um processo lento, mas foi ali, foi os dois juntos lutando. Então ele foi muito compreensivo, ele, né, ajudou também nesse processo. Sim. E uma coisa que eu aprendi é a perdoar e não olhar para trás. Eu falo isso muito para as pessoas que passam por situações ou assim, ou parecida, ou perdoou de verdade, você sentiu que você conseguiu tirar aquela dor, aquela chaga que... Então não olhe para trás e não jogue na cara. Porque eu acho que quanto mais você olhar lá para trás e conseguir jogar na cara do outro que fez... O que aconteceu, né? O que aconteceu. Isso não é perdão, né? Não é perdão. Quando se perdoa a pessoa, você dá a oportunidade para se fazer uma nova história, Uma né? nova, e para ela reconhecer o erro e ela falar, não, eu vou Sim. ser diferente, eu serei diferente. Sim. Né? Então você é a minha família, você é a mulher da minha vida, então nós vamos caminhar juntos, nós vamos lutar juntos, eu vou te provar isto. Então, é a participação dos dois, né? O perdão é a participação das duas partes, né? Exato. De quem precisa dar o perdão e quem precisa ser perdoado, né? Exatamente. Mostrar que se arrependeu. Exatamente. As duas partes têm que estar uma disposta com a outra para essa reconciliação acontecer, né? Porque o perdão é um processo que vai gerar um resultado de uma nova reconciliação ali naquele relacionamento que foi quebrado, né? Isso. A confiança que foi quebrado ali, não só a confiança, mas todo aquele suporte que tem, né? Que quando a gente casa, a gente sonha, ai, a nossa família é assim, meus filhos são assim, eu tô na igreja, a gente serve juntos, a gente faz tudo junto, mas aí a gente surge algo ali no meio que desmorona, né? Desmorona. Realmente, acho que muitas mulheres, acho que você já deve ter escutado, né, depois de tudo isso que acontece, muitas mulheres caem nisso, né, de achar que nada pode acontecer, né, com o seu relacionamento, né, e quando acontece, reluta para um perdão, né. Reluta. Eu vejo muita mulher que tem essa dificuldade de perdoar o seu marido, né, quando isso acontece. Muitas, porque é difícil. E como você falou, tem que ter os dois lados. E às vezes, se ela não sente a segurança de que houve o arrependimento da outra parte, fica difícil dela também conseguir se entregar, dela conseguir, né, dar o perdão mesmo. Né? Então, tem aquelas que conseguem perdoar, mas às vezes acontece a separação, não querem continuar. Sim. E tem aquelas que dão o perdão e não vou lutar pela minha família, foi o meu caso, não vou perdoar, mas eu quero, né, quero a minha família de volta, quero o meu marido de volta, porque eu não casei, né, com você. Cadê o Edson? Eram 15 anos ali, né, que estavam juntos, eu né? preciso do Edson que eu casei, né, que então eu preciso ter ele de volta. E graças a Deus houve esse perdão. Hoje eu conto a história, assim, às vezes eu dou até risada, eu falo, né, e eu consegui vencer. Eu consegui, hoje eu não tenho nada, não tenho... Se eu olho para a pessoa, para mim é normal, não guardo mágoa, não desejo mal, não, perdoei, eu consegui perdoar, né? E sempre colocando assim, hoje em dia eu coloco muito Nossa Senhora à frente de tudo, Deus à frente de tudo, da minha família, né? Porque, que nem você falou, às vezes a gente idealiza a nossa família que não igual propaganda de margarina, né? Aquela família. E não é assim. Nossa família é um patamar que nada vai atingi-la. Que né? nada vai atingir. E nós passamos sim por dificuldades com o filho, com os filhos, com a nossa família, as dificuldades financeiras, enfim. Então nós temos que nos colocar diante mesmo de Nossa Senhora e muitas vezes olhar para ela e no momento de fúria, no momento de dor, o que Nossa Senhora faria? Como ela agiria, né? E muitas vezes, em momentos assim tribulados, trabalho, casa, eu respiro fundo e falo, peraí, Nossa Senhora, como que ela, né, iria fazer? Como que ela ia, né, responder isto para aquela pessoa? Ou, né, como que seria? E tentar olhar, buscar em Nossa Senhora isso. Né, a resposta pra gente tentar, né, um pouquinho resolver, né? E um pouquinho trazer ela pra nossa vida, que é muito difícil. Isso é muito importante, sabe? Sim. Porque às vezes no momento de raiva a gente comete tantos erros. Muitos. No momento de raiva a gente pode cometer erros assim que são pra recuperar aquela situação
é muito difícil. É muito difícil. A gente precisa fazer esse exercício mesmo que você falou, né? De parar, respirar fundo, falar, não, peraí, o que Nossa Senhora faria? O que Deus quer que eu faça? Né? O que eu preciso fazer? O que eu quero fazer de verdade, né? Porque quando a raiva vem, às vezes a gente só quer descontar no outro. Né? A gente só quer ali vomitar no outro toda aquela dor que tá dentro da gente, né? E muitas vezes, para nos ajudar, a gente também precisa ajudar o próximo, né? Igual você falou, para perdoar, ele também tinha que mostrar a reciprocidade de que ele queria ficar com você, de que você era a mulher da vida dele, né? E juntos ali, os dois foram trabalhando, né? Essa questão do perdão, essa questão de ser perdoado, né? Eu acho que da sua partilha, a gente percebe que a gente precisa parar no momento de dor, respirar fundo, ver o que Deus quer, pedir auxílio de Deus, pedir auxílio de Nossa Senhora. E para fazer o perdão é um processo, igual você falou, assim, foram anos. Às vezes a gente quer que tudo se apague ali naquela hora, que nada tenha acontecido, que tudo é o normal, de um dia para outro. E não é assim. A gente pode até tentar, né? Mas... falar, não, tá tudo certo. Mas no outro dia, a gente sente aquele negocinho ali no coração. A gente fala, não, calma. É um processo. É um processo de cura interior, né? É um processo de voltar a confiança no outro. É um processo dos dois ali caminharem juntos, né? No caso do matrimônio, né? Sim. Bom, eu agradeço você ter compartilhado isso conosco, porque infelizmente a gente observa que hoje existe muito casamento se desfazendo. É dentro da igreja, é fora da igreja, né? A gente percebe que essa confiança entre os casais, ela tem se abalado muito. Às vezes por pouca coisa, às vezes por algo, assim, que aconteceu de muito grave. Às vezes é por uma traição, às vezes é por um desentendimento de não escutar o outro, de não ver o outro, né? Essas brechas que você falou, né? A gente precisa enxergar o outro. A gente precisa olhar para os nossos relacionamentos e enxergar outra pessoa e falar, não, peraí, eu tenho que ter um tempo com meu marido, né? Você precisa ter um tempo, tem que ter. Eu acho que depois disso, vocês foram atrás, né? Do que precisava melhorar no casamento de vocês dois juntos, né? Exato. O que precisava fazer de diferente? Eu acredito que vocês caminharam para isso. Caminhamos. Hoje eu falo assim, hoje eu tenho 22 anos de casado e eu falo que eu tô na melhor fase. Graças a Deus, na melhor fase do meu casamento. Porque é um juntinho do outro, estamos trabalhando juntos e é muito gostoso isso, entendeu? De poder compartilhar com ele dores, tristezas, alegrias e assim ele comigo, né? Então é muito bom isso, né? Esse companheirismo, Esse né? companheirismo. Afinal, o casamento é quando a gente faz aquele juramento perante a Deus, né? A gente coloca isso, né? Que em todos os momentos, até a morte. Até a morte. A gente tem que estar ali. Que nem, às vezes eu converso com a gente tá em casa, só eu e ele, né? Eu tenho uma cachorrinha, mas enfim, a Giovana sai para um lado, a Giovana já tem 13 anos, o Gustavo tem 20, às vezes ela tá no evento da igreja, o Gustavo em outra, eu olho para ele assim e falo, nossa, só nós dois, né? Só nós dois, né? Como iniciou. E daqui a um tempo, vai ser os dois, né? Os filhos casam, os filhos vão trabalhar, os filhos vão ter a família deles, né? Exato. E vai ficar os dois mesmo. Volta. Aquele começo. Aquele namoro. Então você precisa, né, aprender a namorar de novo, tá ali, porque é isso, né? Na verdade, sim. É muito importante isso nas nossas vidas, a gente ter essa visão do casamento, né? Do companheirismo, de saber ouvir, de saber escutar, de ter um momento entre os dois, né? Sabe o que eu acho também, aproveitando, às vezes, eu acho que muitos casais hoje, acho que esquece, deixa de namorar, entendeu? E aí vem as dificuldades, e não consegue suportar. E precisa, né? A gente sabe que precisa. Aí não é o namorar de mãozinha dada, de um abraço, de um afago, de ver um filme juntos, e muitos, né, hoje em dia, pela correria, a gente vê tá esse se afastamento, deixando. Às vezes eu percebo que os casais se tornam um pouco individualista, né?
A mulher, ela quer todo aquele carinho, a atenção, a mulher muito sentimento, né? Mas não faz nada ali pro marido também, né? Ela se concentra na casa, no trabalho, nos filhos, né? E nos outros afazeres que a gente tem, mas no marido, que às vezes homem precisa também, né? Precisa estar ali do lado, precisa de namorar mesmo, do carinho de uma mulher, né? Tem que ser a esposa disso, né? Porque senão ele começa a olhar para realmente aquela lá que tá se mostrando muito mais disposta, né? Ainda mais carinho do que a própria esposa, né? A gente precisa enxergar isso. Nós que somos casadas, você que é casada, olha pro seu marido, dê carinho a ele. Quando a gente dá carinho pro outro, o outro retribui da mesma forma, né? É o namorar mesmo, sabe? Não era gostoso antes de casar, tem que continuar gostoso depois do casamento. Não pode se mudar as coisas assim, né? A gente tem, claro, vai amadurecendo conforme o tempo vai passando, mas aquele carinho de quando se conhece, aquele respeito, aquele zelo, ele tem que continuar. Tem que continuar. Ele tem que continuar, né? E lute pelo seu casamento. Se você passa por uma dificuldade como a da Sirlene, de uma traição, lute pelo seu casamento. Tenho certeza que Deus vai agir ao seu favor, ao favor do seu marido, ao favor da sua casa. Não desista, sim. A gente escuta muita besteira, né, sim? Nessa fase também. Muita. Deixa pra lá. A gente escuta muito isso, né? Das pessoas aconselhando, larga, separa, olha o que ele fez, olha, fulana, tua amiga, olha, assim, essa. Para. Quem vai te dizer o que você tem que fazer é Deus. Que vai falar ao seu coração. O que vale a pena realmente. Quando você se dispôs a estar junto com essa pessoa que é o seu marido, você fez um juramento de luta ao lado dele. Então peça a Deus essa sabedoria, peça a Nossa Senhora a presença dela no seu coração para consolar nesse momento de dor, se você estiver passando por esse momento de traição. Conversa com o seu marido, precisa que haja converse, peça ajuda. Se for necessário, alguém próximo, alguém sábio. Mas não desista tão fácil assim. Não desista. Tenho certeza que Deus sonhou com uma família linda pra você. Então não desista. Eu agradeço novamente por você estar aqui, né? Eu acho que pra mim isso é um exemplo. Sou casada há bem pouco tempo. Sou casada há 3 anos. Tá no comecinho. Tô no comecinho, mas eu já passei por momentos difíceis, por momentos alegres, enfim. E é difícil realmente, né? E quando a gente escuta uma pessoa assim, como você, que lutou pelo seu casamento, que lutou contra a sua dor, é sinal que eu também preciso lutar, independente do que for acontecer, né? Independente do que for surgir no meu casamento. Sim. Eu preciso lutar pela minha família. Lutar pela nossa família. Né? Então, assim, Sirlene, obrigada por partilhar. Porque às vezes a gente partilha e a gente não tem noção de quantas graças a gente colhe. E eu te digo que, a começar por mim, o seu exemplo me fortalece no meu casamento. De eu saber perdoar e saber caminhar com meu marido e lutar pela minha família, né? E eu tenho certeza de quem escutou isso, quem tá nos escutando, você mulher, também se sentiu tocada, né? Também viu a luta que a Sirlene passou e hoje ela está bem, 22 anos casada, melhor fase do casamento. O marido se sentiu perdoado, o marido se mostrou disposto a recomeçar e estão juntos. Amém, pra honra e glória, né? Eu pensei agora até os 100 anos. É verdade. Que possamos então, neste momento, nos voltar para a imagem de Nossa Senhora, Mãe dos aflitos. E você, mulher que tá aí nos assistindo, que se sente traída, que sabe que foi traída, entrega seu coração a ela, entrega toda a sua dor a ela. Chama ela para perto de você, chama ela para sua casa. Que Nossa Senhora possa visitar o seu coração, visitar a sua casa
e trazer algo novo e trazer a sabedoria de como agir nessa situação, que não é fácil. Não é fácil. Que Nossa Senhora possa também visitar a outra pessoa que precisa do perdão, de ser perdoada. Porque o perdão, ele se constrói das duas partes. E as duas partes precisam ser tocadas pela presença de Nossa Senhora, pela presença de Deus, para que uma nova história se reinicie. Para finalizar, vamos rezar juntas essa Salve Rainha, entregando esse momento, entregando essas situações, entregando essa virtude do perdão, para que possamos cultivá-la dia após dia, dia após dia. Precisamos perdoar e ser perdoados. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, nos encontramos novamente em mais um vídeo aí, na próxima semana, com mais uma virtude de Nossa Senhora que se reflete na nossa vida como mulher. A paz do Senhor e o amor de Maria.